Aleluias, glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Estou muito feliz em ver muitos irmãos no culto e estudo da palavra de Deus. Quero cumprimentar com carinho a todos que vieram aprender do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Cumprimentar os irmãos da igreja do Barrocas, pastor Magno, sua esposa, irmãos do Jardim, pastor Adson, sua esposa, Belo Horizonte, pastora Silvana, seu esposo e os demais irmãos que aqui estão. Antes da nossa oração, nós vamos fazer uma leitura. Eu havia dito para os irmãos que hoje eu ia dar um estudo sobre o Êxodo. Êxodo é passagem falando sobre a saída do povo de Deus do Egito para a terra prometida, mas vai ficar para a próxima quinta, porque hoje, direcionado por Deus, pelo Espírito Santo, eu vou falar sobre princípio de honra. Uma palavra muito forte, irmãos. Princípio de honra. Você vai aprender coisas importantes para a sua vida, para o seu caminhar com Deus. E já na abertura aqui nós vamos fazer uma leitura em Gênesis no capítulo 4. Abra sua Bíblia. Eu quero que o pastor Ellison reserve pelo menos uma hora aí, pastor Ellison, para esse estudo, que nós vamos aprender muito de Deus hoje. Hoje à tarde eu não saí para canto nenhum. Vamos ficar de pé em reverência à palavra. Hoje à tarde eu fiquei em casa para estudar a palavra, respondi apenas a algumas pessoas e me dediquei por algumas horas ao estudo do princípio de honra. Gênesis capítulo 4, a partir do seu versículo 1. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Caim foi o que, irmãos? O primogênito, o primeiro filho, que para Deus significa muito. Teve a Caim e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, não esqueça isso, que depois eu vou dar uma explicação. Aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe o que, irmãos? A palavra está dizendo uma oferta. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhes o semblante. Vamos orar para depois eu fazer uma explicação dessa passagem bíblica. Maravilhoso Pai, Santo Deus, humildemente nós estamos aqui, Pai, para aprender a Tua palavra. Eu peço, Deus, uma palavra revelada pelo Teu Santo Espírito. E peço, Deus, que como espada cortante de 2 gumes, esta palavra entre no coração dos Teus filhos e filhas. Que possa, Deus, nos ferir. Isso mesmo, Deus, nos ferir onde precisa ser ferido. Deus, a Tua igreja está aqui reunida para aprender, Deus, aquilo que agrada ao Teu coração. Então nos ensina, Deus, através da Tua palavra, a honrar o Teu nome e aqueles que fazem a Tua obra. É o que pedimos em nome de Jesus, amém. Pode sentar, igreja. Amados, nessa passagem bíblica, já é quase o início do nosso estudo, a gente vê a palavra dizendo que Caim, ao cabo de alguns dias. Quantos dias? Ninguém sabe, se uma semana, se 2, trouxe uma oferta de frutos. Ele já desrespeitou o fator primícias, porque Deus abençoou o povo de Israel
e estabeleceu para este povo que da primeira colheita era para Deus. Os homens do campo naquela época, em todas as épocas de Israel, até nos dias atuais lá em Israel, eles ainda praticam isso. Você vai contratar 20 funcionários para ajudar a fazer a sua colheita. Não, eu vou deixar para levar esses 20 amanhã, porque hoje é as primícias, eu vou levar só 10. Está errado. A quantidade de funcionários que você contratar para colher os frutos da sua terra tem que ser a mesma que vai colher para Deus as primícias. Ele escolhe o primeiro dia e traz tudo para o templo. Tudo. Aquele primeiro dia a primeira vaca nascida da vaca, o bezerrinho é para Deus. Da ovelha é para Deus, da cabra é para Deus. Só que aqui Abel honrou a Deus. A palavra é clara, trazendo as suas primícias. E a palavra diz mais que Abel aqui, o que ele fez aqui? Abel também trouxe, versículo 4, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para a sua oferta. Mas o que é que diz antes? Antes vai dizer que Caim não fez a mesma coisa. E aconteceu, versículo 3, que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Faltou o que aqui? Caim honrar a Deus. Ele não honrou. Ele faltou com as primícias. E por causa disso, a palavra diz o quê? Que Deus não atentou. Sabe o que é isso? Não atentou, atentou vem de atenção. Deus não deu atenção à oferta de Caim. Caim ficou então desprezado por Deus. Deus olhou para a oferta de Abel e falou: filho, estou muito feliz com você. E Caim? Deixa para lá. Ele não entendeu. Ele era primogênito. Ele já tinha o dote de ser primogênito, o que é muito importante na cultura judaica e até nos dias atuais. O pai que tem o seu primeiro filho, mesmo nós no Brasil, com toda essa mixigenação, essa mistura de raças, mas os pais costumam amar muito o seu primeiro filho, porque é aquele que despertou o amor dele como pai. Os pais no Brasil e no mundo inteiro, eles amam muito não adianta, é uma verdade, amam o primeiro e o último. Se eu tivesse hoje com a minha idade um filho com a pastora Jossanete, seria filho da minha velhice. E a palavra vai dizer que Jacó amou muito a José e a Benjamim, porque eram filhos da velhice dele. Só que aqui, Caim faltou com respeito a Deus. Honra é respeito. E nós precisamos ensinar isso à igreja, porque esse princípio de honra é um princípio de bênçãos para a sua vida, meu irmão. Deus vai honrar você quando você honra a Deus. Olha aqui como Deus desprezou Caim. Olha como Deus deixou de lá. Então, hoje nós vamos aprender o que é princípio de honra e vamos fazer um passeio pela Bíblia Sagrada e vamos ver pessoas que foram severamente castigadas por Deus por não ter princípio de honra. E vocês vão compreender no estudo de hoje o que realmente é princípio de honra. Quem é que gosta de ser desonrado? Ninguém gosta. Mas o diabo gosta de desonrar, viu? Deus honra. Qual é a maior honra que Deus deu à igreja? Jesus. O que foi que ele deu, irmãos? O primogênito dele. O primeiro filho. Ele tirou de perto dele e disse: filho, desça e morra por este povo. Este povo que está hoje, nessa quinta-feira, na Pão da Vida. Vá lá e morra por eles, filho. Será que isso é honra?
Você está aqui, veio da sua casa em paz, em nome de Jesus, vai voltar em paz. Você está em casa nos acompanhando pela internet. Os que são pão da vida à distância estão sendo honrados por Deus. Mas tem muita gente desonrada agora. Tem muita gente desonrada nas prisões, nos cárceres, fugindo, escondidos. Dá para você imaginar quantas pessoas são fugitivas e estão nesse momento morrendo de fome, não comeram nada hoje, não beberam, estão jogados dentro das matas, escondidos com medo dos inimigos. Foram desonrados. Por quê, pastor? Porque não ouviram a palavra. Você está entendendo? Que às vezes você vê uma pessoa numa situação triste, aquela pessoa está sendo desonrada. O diabo está desonrando ela. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Não só física, mas espiritual. A palavra de Deus diz que o ímpio tem vida curta. Cadê pastor Magno, hein? Levanta a mão aí, pastor Magno. Está aí atrás? Dê uma saidinha, quando ele chegar, fala para ele subir para o púlpito. Vocês estão entendendo, meus amados? Existe um princípio de honra e existe a prática da desonra que leva o crente à desobediência para perder a presença de Deus. O que o diabo fez lá no Éden, levando Eva e Adão a provar do fruto proibido. E hoje nós vamos aprender sobre isso. E vou dizer uma coisa a você que está aqui hoje, meu amado irmão, minha querida irmã. Você hoje vai sair daqui consciente do que é princípio de honra. E vou dizer mais, a partir de hoje, se você fizer o que a palavra vai ensinar, eu quero que você abra a sua Bíblia e acompanhe na sua Bíblia. Se você fizer o que vai ser ensinado aqui esta noite, Deus vai derramar chuvas de bênçãos sobre a sua vida. Portas do céu serão abertas, janelas com portas de Deus serão abertas sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Os jovens da igreja Pão da Vida. Amados, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Você gosta de aprender a palavra de Deus? Quem gosta, levante a mão. Você acha bom quando você ouve uma explicação sobre a palavra e essa explicação abre os seus olhos? Porque eu fico muito feliz quando eu leio uma palavra e vou estudar e falo, nossa, era isso aqui que Deus estava querendo falar. Isso me deixa muito alegre, ter mais conhecimento de Deus. Jesus Cristo, ele disse assim: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Essas palavras são poucas palavras, mas elas são muito fortes. Ele está dizendo, você erra por não conhecer a Bíblia e o poder de Deus. Ele está dizendo, quanto mais Bíblia você conhece, mais do poder de Deus você conhece. O que é que isso vai trazer para nós crentes? Conforto. Por quê? Porque quando eu estiver numa luta, eu sei o tamanho do meu Deus para resolver aquele problema. Eu vou saber que aquele problema é pequeno diante dos olhos de Deus, diante do poder dele. Por quê? Porque eu tenho conhecimento da palavra. Eu estou passando por uma luta, estou passando por uma dificuldade. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que aquela dificuldade tem a permissão dele. Por quê? Porque eu caminho com ele e ele está trabalhando na minha vida. Ferramenta de lapidação de Deus. Qual foi o crente que nunca perguntou para Deus, Senhor, não estou entendendo? Eu falei isso para Deus muitas vezes. Eu fiquei viúvo do meu primeiro casamento e entrei em conflito com Deus. Porque a mãe da pastora Ângela era uma mulher santa, uma esposa maravilhosa. De repente teve um aneurisma, foi para o hospital, abriu a cabeça, passou 12 dias na UTI e morreu. Eu me lembro como hoje, eu no quintal lá de casa, dizendo, Deus, o Senhor matou a minha esposa, tanto bandido, tanto estrupador, tanto assassino aí, o Senhor levou logo minha esposa, me deixou com 5 filhos. Naquela hora eu estava revoltado.
porque eu não entendia por que Deus tinha permitido aquilo acontecer. Eu fiquei com Kátia, minha filha, com 7 anos de idade. E eu passei a entender, irmãos, o quanto uma mulher faz falta na vida de um homem. Porque no dia seguinte ao sepultamento, com dor, com sofrimento, sentindo a falta dela, eu tive que encarar o que é ser pai e ser mãe. Aí você sabe a falta que faz uma mulher. Pense como você aprende. Mas só que um dia, lendo a Bíblia, poucos dias depois, eu vou no Salmo 116, no versículo 15, e a palavra estava me dizendo: preciosa é aos olhos de Deus a morte dos seus santos. Deus estava dizendo: o crente, quando morre, para mim é colheita, e eu colho a hora que eu quero. A vinha é minha, fui eu que plantei, a hora que eu quiser eu colho. E vou lá em Ezequiel 36, e Deus estava falando que Ele não se agrada na morte do ímpio, porque Ele dá mais tempo para ver se há um arrependimento, como deu para mim, por exemplo, para você que está aqui. Ele teve tolerância para a gente poder aprender quem Ele é e nos livrar da morte eterna. Vamos aqui falar um pouquinho sobre... Nós sabemos, como crentes que somos, que nós somos a casa espiritual de Deus. E nós sabemos que nós temos que nos policiar muito. Então você vai abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, lá pertinho de Apocalipse. Nós vamos ler os versículos 15, 16 e 17 da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Procure, igreja. 1 Pedro está lá depois do livro de Tiago, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Eu prefiro ensinar a palavra com bem calma, porque eu entendo que hoje aqui, sabe o que é que o pastor Chico está sendo aqui agora? Um garçom. E um garçom abençoado, irmãos. Até por isso que eu vim até de branco. Estou parecido com um garçom, pastor Magno? Estou sendo um garçom. Eu estou servindo para vocês o melhor da terra, olha aqui. Bíblia, o melhor alimento da terra. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se ouvires o que eu te digo, comereis o melhor dessa terra. Está aqui o melhor da terra, então eu estou servindo. Então cada versículo que eu vou citar aqui, é como se eu chegasse e dissesse: olha aqui, botasse na sua mesa, olha essa salada. Olha aqui, essa carninha fresquinha. Olha aqui esse churrasquinho, olha aqui esse feijãozinho tropeiro. Mas tem também o feijão preto, você pode gostar do preto. Olha aqui o macarrão. E se eu ensinar rápido, eu digo: olha aqui a salada. Já tira a salada, não dá tempo de você comer. Não dá tempo nem você olhar. Quando você olhar, eu já tirei. Aqueles pregadores que pregam, o crente, e aí? Não aprendi nada, não deu tempo. Não é, pastora Silvana? A gente tem que ensinar devagarinho. Eu estou servindo o melhor alimento da terra e do céu e de toda parte, que é a palavra. Então vamos lá, 1 Pedro capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Olha o que diz a palavra: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca da ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Olha que palavra linda. Deus está dizendo: eu te libertei, mas não foi para você usar dessa liberdade para pecar, não. Foi para você honrar a todos. E a gente só honra a todos se andar corretamente. Quem anda torto não honra ninguém, né? Eu já vi expressões tipo: aquele crente é mais desmantelado que carreira de calango. Porque o calango anda, ninguém sabe que negócio é aquele. Ele não está honrando a Deus.
Ele está desonrando a Deus, porque a palavra manda que a gente ande pelas veredas da justiça por amor do santo nome do Senhor. Isso é desonra. Às vezes esse princípio de honra, ele pode ser entendido como um princípio que você deve honrar somente a Deus e não o seu pastor. Crente que não honra pastor, não é crente. Eu vou já mostrar o que foi que Deus fez com quem desonrou o pastor. A boca é quente para crente desobediente, para crente falar mal do pastor. Tem crente que acha defeito no pastor, ele olha, logo o pastor está aqui em cima do púlpito, ele é o mais visível da igreja. Então todo mundo está aí olhando para mim. Aí vocês olham para mim e falam: pastor Chico está emagrecendo demais, será que está passando fome? Olha pastor Magno, com essas calcinhas apertadinhas deles, esse negócio não está certo não. E pastor Adson, um preto casado com uma branca. Mas pastor Chico também é casado com uma preta, dá quase a mesma coisa. Fica caçando defeito no pastor. Assiste o culto, ouve a palavra, quando sai lá fora, chega: mulher, tu viu o que o pastor disse? Esse pastor é muito sem sabedoria. Sem sabedoria é você que está falando do servo de Deus. E vai pagar por isso. Eu vou mostrar o que foi que Deus fez aqui. E era muita gente, viu? Deus pegou tudo de uma vez. Mas aí tem aqueles momentos que a gente age por falta de sabedoria e Deus nos corrige. Nós vamos ler agora João capítulo 18, vamos lá para o Evangelho de João, lá depois de Lucas, o quarto Evangelho, capítulo 18, João capítulo 18, versículo 8 a 11. Olha o que diz a palavra. Jesus aqui estava no Getsêmani para ser preso. E com ele estavam seus discípulos. E a gente conhece essa cena. Eles não honraram Jesus aqui. Jesus disse: orai comigo, vigiai comigo pelo menos um pouquinho. Foi nessa parte aqui que Jesus disse: a minha alma está triste até a morte. Deixou os discípulos e disse: vigiai e orai. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Quando Jesus vai lá, distancia-se para orar, falar com o pai dele, aquela oração: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele disse: a minha alma está triste até a morte. Quando ele chega, está o discípulo, o ronco da desonra. Não vigiaram com ele no momento mais difícil do ministério dele. Ele disse o quê? Vocês não puderam vigiar comigo nem um pouquinho. Vocês me abandonaram quando eu mais precisei, né? E naquele instante ali, chega o pessoal para prender Jesus. Aí nós vamos ler aqui, a partir do 8, a palavra de Deus vai dizer: Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se pois me buscais a mim, deixai estes ir. Olha Jesus defendendo os discípulos. Que se fosse eu, tinha dito: vamos levar tudo em preso, que é um bando de dorminhoco aí, ninguém orou comigo. Ele deixa eles ir. Por quê? Porque ele estava sendo o cordeiro que estava indo para o matadouro. Olha versículo 9: para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles se perdeu. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou e aferiu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhes a orelha direita. E o nome do servo era Malcom. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? E outra passagem que diz: quem com ferro fere, com ele será ferido. Jesus corrigiu ele na hora, na frente do pessoal. Pegou a orelha do soldado, botou lá. E Pedro, mete a tua espada na bainha. E depois o que é que ele disse? Tu acha que se eu não quisesse, eu não pedia a meu pai 12 legiões de anjos para me defender? Abastava um anjo para destruir Jerusalém com todos os soldados do Sinédrio. Mas ele falou logo exagerando: com 12 legiões de anjos ele destruiria o mundo em questão de segundos. Ele disse: não beberei eu desse cálice? Ele estava dizendo: essa cruz é minha.
não era? Ele honrou o pai e foi desonrado pelos discípulos. Pedro se perdeu e com a violência desonrou a Deus. Isso aqui é para dizer que crente ignorante desonra a Deus. Porque tem crente que tem aquele ataque do passado. Alguém mexe com ele e ele vai saber quem eu sou hoje, viu? Você não sabe quem está mexendo, não. Venha para ver se eu não dou um bufete nas suas ventas. Mas cadê o homem que Deus transformou? Desonrou a Deus. Marido bruto, que a mulher fala qualquer coisa para ele, menino, se ela disser que a cueca dele está furada, pronto, aí cai o mundo todinho. Nós desonramos a Deus pelas nossas práticas, pela nossa falta de respeito com quem Deus coloca do nosso lado. Sabia disso? Quando a mulher maltrata o esposo e o esposo maltrata a mulher, estão desonrando a Deus. Quando o filho maltrata o seu pai, ele está sem receber o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam acrescentados na terra. Deus está dizendo: eu te darei vida longa se você for bom filho. Olha só o princípio da honra: honrar pai e mãe, para que teus dias sejam acrescentados na terra. Portanto, a tua fé de hoje não mede quem você será daqui a alguns anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem crente que está aqui escutando, está falando: rapaz, eu estou ferrado. Esse pastor está falando aí, eu não faço nada disso, eu não honro ninguém. Mas a partir de hoje tu vai honrar, porque Deus está falando ao seu coração. A tua realidade de hoje não vai dizer quem você será amanhã. Não pense que você está definido como servo ainda, porque todos nós estamos em construção. Nós precisamos ser moldados por Deus. Triste daquele vaso que quer voltar a ser barro. E o pior, às vezes barro quer lama. Deus tirou do lamaçal do pecado, tirou da coisa ruim da vida, botou aqui na roda do oleiro, está trabalhando, mas o vaso está doido para voltar para lá, para o barro. Voltar a ser a velha criatura, e Deus dizendo: deixa eu te fazer um vaso de honra. Você sabe o que é vaso de desonra, né? Quem ouviu falar de pinico? Mas ninguém vê mais. Minha mãe tinha um que parecia uma bacia. Quando ela arrastava o bicho de alumínio, chega e fazia yeah! De madrugada eu acordava. Vaso de desonra eram os vasos que eram usados naquele tempo, porque o pessoal morava na selva, no mato, e tinha os predadores, leões, ursos. Só era Davi dizendo que matou o urso e leão. Então o camarada, para não ir cagar no mato, não ser comido por um leão, cagava dentro do vaso. Era o vaso que recebia as fezes, recebia a urina. Esse vaso não prestava para beber água, prestava? Então, se você é um vaso de desonra, quem é que vai se alimentar de você? Se da sua boca só sai porcaria, se você só sabe falar besteira, se você não diz uma palavra que se aproveite. Mas quem anda com Deus, pastor? Quem anda com Deus, Jesus disse: do seu ventre fluirão rios de água viva. Mas o vaso de desonra está lá. É forte, né, irmãos? Honre a Deus, honre o seu chamado, honre seus pais, honre o seu líder, honre todos. Mas o que é honra? É um conceito que procede da avaliação do procedimento de uma pessoa baseado nas suas ações em relação a todas as pessoas que fazem parte de sua vida. De um modo geral, o conceito de honra está associado ao comportamento de uma pessoa. A honra é o sentimento de dignidade, de boa reputação. Por isso o oposto de honra é desonra. Muita gente chama o crente que honra o pastor de puxa-saco. Tem gente que chama. Aquele cara só quer estar perto do pastor. Puxa-saco. Mas a coisa é tão interessante que o pastor Raulison, ele anda tão perto de mim, que todo mundo chama ele de meu filho. Sabia? Onde eu chego, aquele filho seu esteve aqui. Outro dia eu cheguei, aquele filho seu esteve aqui. Eu disse aquele moreninho, eu já sabia que era ele.
É um que emagreceu. Então não precisa mais dizer nada, né? E quem perdeu 54 quilos aqui foi ele, né? Você está vendo como é que é? Ele anda com o líder dele, ele admira o líder dele, ele obedece o líder dele, ele segue aquilo que eu mando, faz tudo que eu peço, resolve os problemas da igreja, resolve as compras, é obediente, não questiona. Ele pode até falar por mim lá na casa dele, com a mãe dele. Cadê ele? Levanta a mão aí. Você não fala não, né, pastor? Fala não. Ele está dizendo não, pastor. Nem com a minha mãe, nem com meu pai. Mas eu acho que tem dia que ele chega lá e fala: hoje eu tive raiva do pastor. Acho que eu vou comer mais hoje. Mas ele é honrado porque honra o pastor dele. Ele é um pastor que tem destaque nesse ministério. Por quê? Porque eu confio nele, ele confia em mim. Você está entendendo, irmãos? Então o carinho que eu tenho por ele é o carinho que Deus tem por você, por mim, por todos que obedecem a ele, por todos que fazem a vontade dele. Deus ama quem ama ele. Jesus disse assim: quem comigo não ajunta, espalha, e quem não é por mim é contra mim. Foi o que Deus fez com Lúcifer, mais conhecido como Satanás, botou para fora. E os que com ele andavam, botou para fora. Vamos passar para um princípio aqui. Abra sua Bíblia em Números capítulo 16. É forte essa palavra, meu Deus. Números capítulo 16. Eu quero ler com você vários versículos para você entender isso aqui. Números capítulo 16. Essa pregação sobre o princípio de honra é uma pregação que deveria ter 4 horas. Porque é muita coisa para se falar. A Bíblia fala muito sobre o princípio de honra. O que é que a palavra de Deus fala? Que honrar é obedecer. O que é que a palavra fala? Que Jesus Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por que a Bíblia diz morte de cruz? Porque a morte de cruz era a mais humilhante que existia, né? Você está num canto, a pessoa fala alto com você, dizendo: ei, não fale alto comigo não. O cara levanta o dedo, você baixa o dedo, rapaz. Olha aí. Você não gosta nem que fale alto com você. O homem, às vezes, a mulher sem querer fala alguma coisa para ele, fala: ei, amor, fala direito comigo, eu não sou menino não. Eu vi um bocado de homem rindo aqui, parece que vocês passam por isso também, né? Sou menino não, você me trata como homem, eu sou seu marido. Aí você engrossa a voz e diz: e seu amor. Fazer uma moralzinha, né? Agora imagine Jesus, o Filho de Deus, carregando a cruz. A gente só vê a imagem da cruz, mas a gente não vê a imagem dele. A Bíblia narra que ele lá debaixo do alpendre de Anás, eles arrancavam a barba dele, que minava sangue dos poros dele. A Bíblia fala que a angústia dele foi tão grande que saía sangue dos seus poros capilares. A Bíblia diz que ele foi na fortaleza Antônia e que Pôncio Pilatos mandou dar uma surra nele, mas uma surra, foi peia, meu irmão, com um chicote chamado flagron, azorrague romano, tiras de couro com pedaços de metais e de osso de carneiro, que arrancavam os pedaços das carnes de Jesus. E depois de tudo aquilo, botaram a cruz nas costas dele, leva, e depois crucificado, e depois levanta. Imagina o processo doloroso que ele passou. E o maior dor de Jesus Cristo não foi as chicotadas, não foi a cruz nos ombros, não foi ser pregado nela e ser pendurado. Foi a vergonha que ele passou por mim e por você, nas ruas da cidade que Deus chama de cidade santa, carregando aquela cruz, olhando para todo mundo. A maior dor de Jesus foi caminhar ali, e a Bíblia não diz que ele viu Lázaro, a quem ressuscitou. A Bíblia não diz que ele viu a viúva de Naim, seu filho, que ele ressuscitou. A Bíblia não diz que ele viu Jairo e sua filha, que ele ressuscitou. A Bíblia só diz que Madalena, Maria, João estavam ao pé da cruz, e os outros discípulos ele não viu. Olha a dor do abandono. Essa foi a maior dor. E a maior dor de todas foi quando ele na cruz olhou para o céu e seu pai estava de costa. Deus virou as costas para Jesus, que tinha visto nele
a manifestação de todos os pecados do mundo, porque ele trouxe os pecados. Na cruz ele se fez maldito, só era crucificado quem fosse maldito. Sabe por que a cruz tinha 1,20 m do chão? Os pés do condenado ficavam 1,20 m, 1,40 m do chão. Era uma mensagem dos romanos da época dizendo: a terra não te quer, por isso você está levantado. E você está mais longe do céu porque Deus também não te quer. Por isso que era considerado maldito todo aquele que for pendurado na cruz. E Jesus na cruz honrou seu Pai, dizendo: Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Ele teve dó de nós todos. E a maior dor dele foi quando ele olhou para o céu e viu o seu Pai de costas, porque Deus precisava das costas. Primeiro porque estava contemplando o pecado, e depois porque se ele não dá as costas para quem Deus está olhando do jeito que ele estava, ele não morria nunca. E Jesus disse: Elohim labab sabachthani, que em aramaico quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Toda essa dor ele passou para que você estivesse aqui hoje, nessa igreja com ar refrigerado, nesse clima de 22 graus gostoso, você estivesse aqui sentado em cadeiras confortáveis, enquanto ele estava na cruz por amor a você, a mim, a todos nós. Mas aí vamos lá para o deserto. Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto. Processo de Deus. Quando chega no deserto, era Moisés, o homem usado por Deus. Deus manda Moisés com um cajadinho, andando devagarzinho, 80 anos. A expressão de Deus, quer dizer, sem violência, sem agressão, Deus estava indo ali exatamente representado por Moisés. Mas pessoas se levantaram contra Moisés. Moisés era um pastor. Aí aqui a palavra, em Números 16, a partir do versículo 1, vai dizer que Corá, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, e filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação. Eles eram importantes na congregação, eram maiorais na congregação, chamados ao ajuntamento varões de nome. A Bíblia está dizendo: eles eram importantes, Deus já honrava eles. Eles eram maiorais, fazia parte do conselho e eram pessoas importantes. E se congregaram contra quem? E contra quem? E lhes disseram demais: e já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés, ele sabe o que ele disse? Essa congregação é toda santa. É isso que ele estava dizendo. Você, Moisés, por que você quer ser maior do que os outros? Foi isso que eles falaram. Você está querendo ser mais importante do que os outros? Aí a palavra vai dizer aqui que Moisés, naquela hora, a palavra diz: como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. Ele prostrou-se em terra. Ele botou o rosto no pó. E falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Aí aqui, como são muitos versículos, a gente vai pular aqui para o versículo 20. Porque aqui eles juntaram o povo, eles queriam uma rebelião contra Moisés. Esses três clãs familiares, porque esses homens, Corá, Datã e Abirão, eles representavam um clã. Corá era dono de uma família, representava uma tribo. Abirão outra e Datã também. Então estavam se juntando para se rebelar contra Moisés, porque queriam ser igual a Moisés. E achavam que Moisés não tinha todo aquele privilégio, porque eles achavam que só Moisés queria ser santo, mas ele diz: todos nós somos santos. Aí aqui a palavra vai dizer no versículo 20:
E falou o Senhor a Moisés, aqui era Deus falando a Moisés, e falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como no momento. Deus disse assim: afasta deles aí, eu vou matar tudinho agora, vai ser bem ligeirinho. Eu estou enfrentando você, Moisés, vou resolver agora, afaste-se deles. Olha só, versículo 22, mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda carne, pecará um só homem e dignar-te-ás tu tanto contra toda essa congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo, era Moisés clamando, Deus disse que ia matar, e Moisés, Senhor, essas são só algumas pessoas, nós estamos aqui, 3 milhões de pessoas, o Senhor está se irritando só com esses. Moisés estava clamando. Moisés, eu acho que tem hora que eu penso que eu pareço com ele, que eu gosto muito de orar por quem não gosta de mim, sabe? É bom. E aí, e falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a toda a congregação dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã, Abirão, e após eles foram os anciões de Israel. E falou à congregação dizendo, desviai-vos, peço-vos das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais todos com seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos, suas crianças. Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. E eles morreram como morrem todos os homens, e foram visitados como se visita todos os homens. Então o Senhor me não enviou, mas o Senhor cria alguma coisa nova, e a terra abriu a sua boca, e os traga com tudo que é seu, e vivos desceram ao sepulcro. Então conhecereis que estes homens irritaram a Deus. Foram destruídos por desonrarem o homem de Deus. Vocês viram aqui? Moisés clamou pela vida deles, e Deus não atendeu não. Deus falou para Samuel, por que você clama a mim, Samuel? Eu já rejeitei Saul, rapaz. Ele tinha desonrado a Deus. Quem pecou mais, Saul ou Davi? Davi. Só que Davi honrava a Deus. A questão está no princípio da honra. Está em servir a Deus sabendo quem Deus é. Tem gente que fala assim, o cara lá de cima. Hoje eu falei com um cara lá de cima. Cuidado, irmão. Cuidado, porque você pode estar falando de uma maneira que Deus não te escuta. Deus exige reverência, honra. Quando você vê na Bíblia o rei Davi se prostrando diante de Deus para pedir perdão no Salmo 51, sabe como é que ele diz? Senhor, contra ti pequei, somente contra ti. Ele estava dizendo, meu pecado só quem viu foi o Senhor, porque até os meus auxiliares concordaram com o meu pecado. Senhor, o povo de Israel, até nos dias atuais, eles não chamam Deus pelo nome. Por quê, pastor? Porque eles não se sentem dignos de chamar Deus pelo nome. Eles chamam Senhor. Yahvé, eles não chamam. El Shaddai, eles não chamam. Elohim, eles não chamam. Porque eles têm medo de chamar e ser castigados. Eles não se acham dignos. Sabe aquele que é pazinho que eles usam? Aquela tapioca. Ele parece uma tapioca na cabeça. Aquilo ali é para ele dizer, ele carrega aquilo na cabeça 24 horas, só tira para dormir. E eles usam aquilo para dizer que acima dele tem um Deus. Aquilo ali representa a cobertura de Deus na vida deles. Aí você chega lá em Israel, tem lugar que você só entra com aquele negócio na cabeça. E eu cheguei lá, peguei um para me olhar, porque eu digo, rapaz, esses caras, o que é que eles passam? Uma cola para colar isso na cabeça? Porque é só uma tapioquinha, né? Um negócio bem fininho. Eu digo, como é que... Eu vi eles andando, correndo na rua, eu digo, esse estresse não voa não na cabeça desse povo.
Aí quando eu peguei uma, vi um negocinho de baixo. Tem um negocinho de baixo, tipo aqueles, como é que chama aquilo, amor? A mulher bota no cabelo? Tipo um bico de pato. Só que é bem fininho. Você bota na cabeça, engancha, eu digo, o meu, de jeito que é pouquinho, vai voar com bico de pato, com tudo, né? Em 2000 e parece que a Aparecida já foi 2 vezes lá também. Teve uma hora que ela foi para o Muro das Lamentações. Quando ela chegou no Muro das Lamentações, os judeus ortodoxos, os tradicionais, cuspindo nela. Ela olhou assim e disse, eita, esses caras estão cuspindo em mim. Aí a mulher disse, você tem que colocar o quepar. Hoje não tem mais isso lá, acabaram com isso. Eu fui lá sem quepar. Graciano, filho da pastora Ângela, foi o que ele fez? Lá é cheio de rabi, perto do muro. Tem umas mesinhas assim com a Torá, com a Bíblia deles, que é os primeiros 5 livros da Bíblia. E eles têm uma cadeirinha que eles sentam ali para tirar as dúvidas de quem quer saber alguma coisa sobre Deus. Aí o rabi levantou, Graciano, pá na cadeira do rabi. Logo de quem? De um rabi, meu irmão. Rabi quer dizer mestre. O rabi vem sentando, pá, sentou no colo de Graciano. Rabi, falando lá em hebraico, Graciano olhou para ele e começou a rir. E ele ficou com raiva que Graciano estava rindo. Marquinho, o pai dele, chegou, pegou ele pela mão. Vem, homem, pelo amor de Deus, homem, você vai declarar a 3ª Guerra Mundial, venha para cá. Eles são cheios de tradição, eles honram a Deus, eles são presos aos costumes antigos dele. Uma cena forte que eu vi lá foi um menino assim dos 7, 8 anos, o menino mais lindo que eu já vi, mais bonito do que bem, até parecido com bem ele. O bichinho estava assim com aquele chapeuzinho. O pai dele chegou na portaria do hotel para acertar as contas. O bichinho botou as mãozinhas assim, ficou assim. Aí eu olhei e falei, rapaz. Aí ele olhou para mim assim. O menino tinha uns olhos azuis, a coisa mais linda, aquele menino com aquelas trancinhas, mas aquele chapeuzinho preto na cabeça. Eu olhei e falei, rapaz, que menino lindo. Aí a irmã, a gente estava em vários irmãos e irmãs, a irmã olhou e disse, nossa, que menino lindo. E foi botar a mão nele, ele... Olhou para nosso guia lá de Israel, falou, foi o que ele disse? Ela disse, ele disse que você não toque nele não, que você é impura. Se você tocar nele, ele volta lá para o banheiro e vai tomar banho. Ela falou, vixe, é mesmo? É. Lá eles têm o tanque da purificação. Como é que é, pastor? Lá no chão. Desce assim uns 15 metros, é fundo. Vai rodando. Vai rodando, quando chega no centro lá, tem um tanque de água. Eles descem tudo aquilo ali, só com aquela roupa branca, toma banho, se veste, sobe, trocar de roupa, para eles foram purificados, só por ter subido aquelas escadas. Chama tanque da purificação. Mas isso é só para os que não são messiânicos. Messiânico é aquele que não é cristão. O messiânico é o que é cristão, que acredita em Jesus. E os outros, os tradicionais, eles acreditam em Jesus, mas não como filho de Deus. Acreditam em Jesus apenas como um profeta. Mas ele, naqueles costumes dele, honram demais a Deus. E eles são muito seletivos. Uma das coisas que eu estranhei em Israel foi andar nas ruas de Israel. Irmãos, eles não andam devagar. Eu não vi nenhum judeu andando assim, ó. Nenhum. Eles andam assim, ó. Pode acreditar. Eu digo, vai, mas esse povo é doido. Só na carreira. Você olha para eles, está achando que ele olha para você? Sorri, não sorri para você. Só os messiânicos. Agora, quando a gente chega onde tem um judeu cristão, aí é outra história, porque quem recebe Jesus transforma a sua vida. É algo tremendo. Muito bem. Está aí o princípio de honra. Nós temos mais 10 minutinhos. A honra tem a ver com gentileza, com reconhecimento. E nós sabemos que a gratidão não tem prazo de validade. Por isso precisamos sempre ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. O Salmo 116, 2 diz, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Nós devemos honrar a Deus.
Agora vamos entrar numa parte muito importante que é sobre dízimos. Honrar a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas. As pessoas usam muito Malaquias capítulo 3. Nós queremos usar Malaquias 3, abra sua Bíblia, e Mateus capítulo 23. Porque tem muita gente na internet pregando contra o dízimo. Muita gente. E vou dizer a vocês, você não grosseiro, mas verdadeiro. Você verdadeiro. Olha, quando você vê uma pessoa pregando contra o dízimo, se afaste dela. Igual Moisés se afastou de Corá, Abirão e Datã. Ela está sendo usada pelo diabo, por Satanás. Porque como é que a igreja trabalha sem dízimo e sem oferta? Como? Você está sentado em cadeiras compradas com os dízimos. Você está recebendo um azinho gelado comprado com dízimo. Você está ouvindo um som comprado com dízimo. Você está sendo iluminado por essas 126 lâmpadas compradas com dinheiro de dízimo. Tudo aqui é com dinheiro de dízimo. Hoje muita gente recebeu o leite da fazenda do pai, dinheiro de dízimo. Gente recebeu cesta básica, dinheiro de dízimo. As igrejas Pão da Vida, nós temos aqui vários pastores que mantêm as igrejas dinheiro de dízimo. Já pensou se tirasse o dinheiro da Pão da Vida? Fechava tudo. Então essas pessoas que falam contra o dízimo, elas estão a serviço de Satanás para destruir a igreja de Jesus. E Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Muitos vieram aqui no ônibus e vieram na van, 2 carros da igreja. O pastor Chico veio numa caminhonete para cá, da igreja. Tudo combustível eu compro com ofertas e dízimos. Aqui nós temos o pastor Magno, a pastora Silvana, o pastor Adson, o pastor Newton. Esses pastores, eles recebem ajuda para fazer suas obras. A igreja que a pastora Silvana está lá, é um prédio da igreja. Foi comprado com dízimos, com ofertas. A igreja que o pastor Magno está lá, é prédio da igreja. A igreja, 2 casas pastorais, comprado com dízimo e oferta. O pastor Adson está na igreja dos Jardins, mas sua esposa, uma igreja linda, a mais bonita congregação da Pão da Vida, construída com dinheiro de dízimo e ofertas. Estão morando numa casa alugada lá perto. Nós vamos comprar uma casa lá com dinheiro de dízimo e oferta. Tudo dinheiro de dízimo e oferta. Nós pregamos o evangelho para o mundo inteiro. Vidas do mundo inteiro recebem essa palavra. A internet é dia de dízimo e oferta. Sabe quantas contas de internet a Pão da Vida tem? 8 contas de internet. Quem paga? O povo de Deus, tocado pelo Espírito Santo. Então a pessoa que fala contra dízimo está... Quando eu olho, eu digo assim, aqui é um filho do diabo. Eu nem presto atenção no que ele está falando, que é um filho de Satanás. Ele está pregando para você ser amaldiçoado, porque dízimo é bênção. Crente dizimista é abençoado. Olha aqui o que Deus fala aqui em Malaquias 3, versículo 10, ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é a igreja, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos venha a maior abastança, e por causa de vós, ele está dizendo, por amor a você, por ser dizimista, eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, e a vide no campo, e não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Você sabe qual é o único momento que Deus fala, faça a prova de mim? É esse momento aqui, não existe outro lugar. Ele está dizendo, faça para ver se eu não te abençoo. Aí nós vamos para Mateus 23, 23, nós vamos encontrar Jesus Cristo falando sobre dízimo, e falando de uma forma tão clara, que só os burros não entendem, só os imbecis não entendem essa palavra, que é tão clara, é tão explicativa, que só não entende quem não quer. Em Mateus 23, versículo 23, Jesus diz assim: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que dais os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei,
o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, que é pagar os dízimos, e não esquecer de amar o seu irmão. É isso que ele está dizendo. Você tem que ser dizimista, mas tem que ser generoso, tem que ser bondoso, tem que ser amoroso, tem que ser cristão. Irmãos, só colhe quem planta. Só colhe quem planta. Eu tenho um exemplo aqui nessa igreja. Aqui nessa igreja tinha uma pessoa que já faz muito tempo que não vem mais aqui. Ô, pastor, ore por mim. Queria tanto comprar um carro para mim fazer a obra. Botei a mão no peito dele. Deus, escuta o desejo do coração do teu filho. Dá um carro a teu filho, Deus. Ele quer fazer tua obra. Meu irmão, foi ligeiro, viu? Foi ligeiro. Deus deu logo um Honda Civic a ele, seminovo, carrão, que eu olhei e falei, Jesus, eu quero um desse também. Eu era para ter botado no meu peito, orado por mim. A igreja estava aqui lotada. Quando eu dizia que a graça de Deus, ele já saía. Não esperava nem a bênção apostólica ir embora. Quando foi um dia, eu falei, fulano, você não disse a mim que era para fazer a obra? Ah, pois perto da sua casa tem duas irmãzinhas que vêm a pé. Eu queria só que você desse uma carona nela de volta. Nunca deu. Aí perdeu o carro ligeiro demais. Mas perdeu mesmo o carro. Quem tomou o carro dele foi os traficantes. Ele voltou para as drogas, os traficantes tomaram o carro dele. Hoje ele não tem mais nada, até a loja dele foi fechada. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele vai abençoar quem abençoa a obra dele. O compromisso dele é com quem abençoa. Sabe o que é que acontece? Não estou criticando a oferta pequena não, porque a oferta da viúva foi a mais importante. Mas eu estou criticando o crente que vem para a igreja, tem condição de dar mais. Pega a Bíblia, para o culto, vou adorar. Ah, hoje eu vou ser o crente que mais vai dar glória naquela igreja. Vou dar um glória. Quando eu der minha glória, glória! Até a pastora Silvana vai assustar. Quando a pastora Silvana diz, vamos recolher dízimos e oferta, eu tomo 50 centavos na salva. Com 200, 300 conto no bolso. E aí, meu irmão? Ainda quer ser abençoado assim? Se Deus disse que nós devemos honrar a Ele com as nossas fazendas, é assim que você quer que Deus te abençoe? Aí quando você pedir, Deus, me ajude, Pai, eu quero comprar um carro, me ajude a trocar esse carro velho, me ajude a trocar essa moto velha, me ajude a comprar minha casa própria. Deus diz, toma, 50 centavos. Mas pai, não dá. Meu filho, você só colhe o que planta. Só colhe o que planta. Nós temos que ter disponibilidade, desprendimento para ajudar a Deus. A minha irmã Aparecida Borges, ela era professora, ela é aposentada hoje da rede estadual de ensino, assim como a pastora Jossa Neto. Ela disse que ia dar o dízimo dela do salário de professora, ela ia triste. Quando ela chegava no pastor dela, ela dizia, pastor, ore aqui pelo meu dízimo. O pastor orava, ela dizia, pastor, eu tenho pedido a Deus que um dia eu quero dar meu dízimo do tamanho que é meu salário. O pastor orava e dizia para ela, se preocupe não, minha filha, Deus vai realizar o desejo do seu coração. Hoje ela dizima 3 vezes o que era o salário dela na época. Ela fala chorando, Chico, eu dizimo com amor. Eu tenho um irmão, o pastor Raimundo Nonato, aquele que esteve aqui, que é dizimista fiel há anos. Pense do homem abençoado. Ele é toda a sua família, os filhos tudo dizimista, ensinado por eles desde pequeno. Irmão, dízimo é prova de fidelidade, é prova de amor. A obra de Deus, esses irmãos que dizimam, nós temos vários dizimistas aqui em vários países, vários estados do Brasil. Pastor, eu sou pão da vida à distância, sou dizimista dessa obra. Ele não está aqui não, você às vezes não está lá, mas dia de domingo, o seu dízimo e a sua oferta está levando quentinhas para os moradores de rua que estão famintos. Às vezes à noite está levando a comida. Uma mãe de família com fome, a gente chega lá, socorre ela. Gente da igreja precisando, nós socorremos e ajudamos. Com o quê? Com seus dízimos e com as suas ofertas. Quem é que ganha o galardão? É você, meu irmão, que trouxe sua oferta de amor. Porque Deus sabe que foi o seu dinheiro.
Nós estamos construindo aqui atrás um prédio enorme, com não sei quantas salas, com o centro administrativo da Pão da Vida. Você que é dizimista da Pão da Vida, de perto e de longe, quantos tijolinhos não tem ali? Quantos tijolinhos não tem na casa do Pai? Nós fizemos uma compra agora para a casa do Pai, foi 207 mil, para pagar em 10 vezes. Quantos tijolinhos não tem seu lá, naquela obra? Moradores de rua vão para lá. Daqui a pouco você vai ver um aqui em cima, pregando a palavra. Olha sua mão na boca. Meu Deus. Eu vi esse homem ali na praça do Banco do Brasil ali, todo desdentado, magro, seco. Eu até dei uma esmolinha a ele lá. Esse homem agora é um pastor. Meu Deus, eu vi essa mulher jogada na rua, nas drogas, e ela agora é uma missionária da Pão da Vida. Deus, o que é isso? Seus dízimos e ofertas fizeram a diferença na vida deles. Será que tem galardão para você no céu? Hebreus capítulo 6, versículo 10, Deus diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer do amor que tens pela obra dele e pelos seus santos. Tem crente que olha para o pastor, ele queria que o pastor andasse todo engembrado, todo mal amanhado, calça suja, roupa suja. Ele queria que o pastor fosse um monstro. Eu estou falando de crente que não é crente. Vê o pastor andando num carrão, se é de ficar feliz, o pastor dele é abençoado. O irmão Rejane não está aqui não, né? O irmão Rejane está congregando lá, nos Jardins. O irmão Rejane disse para mim, estava lá no Bom Pastor, um cara chegou e falou: aquele pastor Chico Chaga lá, rapaz, só anda de carrão. O irmão Rejane disse: é porque ele é abençoado, meu irmão. É uma igreja que abençoa. Irmão João de Irmandez vive dizendo isso para o povo. Irmãos, meu tempo de sair de carro e voltar em cima de guincho passou. Eu estou no tempo da colheita, meu irmão, e tu vai colher também. Hã? Eu plantei, meu irmão, eu plantei para colher, eu estou colhendo, eu vivo bem, eu como bem, eu moro bem, eu ando bem de carro, eu enfio a mão no bolso e abençoo vidas. Eu sou um pastor de verdade, não sou pastor de mentira, não. Sou pastor só da boca para fora, não. Viu? Aí os caras não entendem. Pastor Chico, estão dizendo na rua que eu sou rico. Sou não, meu irmão, não tenho nada. É tudo da igreja. Agora tem uma coisa, eu como bem, viu? Eu como um pão empurrado. Pensa no homem que gosta de pão. Com queijo. Uma torradinha. Às vezes ela quer que eu jante, eu digo: não, amor, faça uma torradinha daquela. Ela fez 2 para mim agora antes de vir para cá. Eu estudando a palavra torradinha, ela traz com um cafezinho, menina, é uma delícia. Como um pãozinho com torrada, mas se eu dissesse: não, eu quero um bife, tem comida também. Você sabe o que é que acontece? Todo mundo está vendo agora a Pão da Vida na situação que está, pastora. Mas não viu o que o Chico Chagas passou. Eu saía para pregar, quando é fé, ela via eu em cima do guincho. Eu e a mulher dentro do carro. Eu olhando para a lua: Jesus, Senhor, me dê um carro, Senhor. O Senhor é o dono da prata e do ouro. Olha eu aqui, eu não consigo nem fazer a obra. Eu tinha uma dublô véia, meu irmão, que pelo amor de Deus, aquela dublô veio para testar minha fé. Tá, amor, vou terminar. Fazia viagem, meu irmão. Quando eu ia saindo, já era... Eu só faltava virar um padre, benzer aquela dublô. Orava. Tá. Um dia eu botei uns pneus novos nela. Sai todo carro quando bota pneu novo, não é gostoso dirigir? Aí eu saí nela e falei: agora ficou nova. Fui para a Sul. E conversa. Depois de Zé da volta, ela... Eu não acredito. Gabriel, manda o guincho aqui. Onde você está, homem? Eu estou aqui depois de Zé da volta aqui. Manda aí, homem. De novo, pai. Meu filho, não pergunta de novo, não. Manda esse troço para cá, homem, pelo amor de Deus. Fui pregar em Jaguaruana. Quando chegou de frente à igreja Canaã, a caminhoneta velha que eu ia era uma Ranger do tempo que o Lampião entrou em Mossoró. Chegou lá, a Ranger na porta da igreja.
A igreja desse lado e eu aqui. Eu parei preocupado com aquilo, apareceu um barulho no motor. Jossa Neto olhou e falou: oba, parou de frente à igreja. Eu olhei para ela e falei: eu te repreendo. Amor, a igreja. Olha, a mulher está abrindo a igreja, vai ter culto. E ela já atravessou a rua, foi para lá. E eu abri o capô. Gabriel, funciona aí. Desliga. Vamos orar para esse demônio sair daqui agora. Daí a pouco lá vem a mulher com Jossa Neto. Ei, a palavra que você ia levar em Jaguarona não era para lá não, é para nós aqui, que hoje não tem pregador aqui não. E o pastor lá estava pensando em abandonar a obra. Fui lá, preguei a palavra. Chegou Jomar e Chiquinho, uma corda de puxar navio, no outro carro para puxar a caminhonete. Ficaram lá fora, assistiram o culto. Eu preguei, Gabriel pregou, não foi, amor? O pastor não chorou como gente, não. A palavra era para lá mesmo. Era eu com o coração sangrando, pensando: será que eu vou dar conta de arrumar o motor dessa bicha? E entregando a palavra. No outro dia era só uma correia quebrada de comando. E eu vim para Mossoró angustiado. Eita Jesus, será que eu vou ter que vender porque eu não posso consertar? Como é que vai ser? Não sei. Honra a Deus e Deus te honrará. Vamos ficar de pé. É com amor. Irmãos, olha assim para quem está do seu lado e fala assim: honra a Deus. E Deus te honrará. Amém. Pai Santo, Deus amado, Senhor, nós agradecemos por este culto abençoado. Agradecemos porque o Senhor trouxe aqui os pastores e as igrejas das Barrocas, do Belo Horizonte, dos Jardins, e os irmãos que vieram para ouvir a Tua voz. E o nosso pedido, Deus, é que a Tua palavra fique gravada no coração de cada um deles. Pai, eu te peço no nome de Jesus, abençoa-os como diz a Tua palavra. Abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Derrama saúde, Pai, paz na alma. Senhor, que haja união na família de cada um desses irmãos e irmãs que aqui estão e que nos acompanham pela internet. Abençoa todas as ovelhinhas da Pão da Vida. Honra todas, Deus, com Teu poder, com Teu amor e com a Tua misericórdia. É o que nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Erga a tua mão direita, que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Espírito Santo, seus frutos, dons e consolações, seja sobre a igreja do Senhor Jesus, hoje e sempre. E os crentes que vão sair abençoados, diz amém. Palmas para Jesus, Ele é o Rei da Glória. Deus abençoe a igreja, pastores, Deus abençoe vocês poderosamente.